O tabu continua. E aí você me pergunta, que tabu? Então, tem alguns, na verdade. Primeiro, o Santos não ganha do Novo Horizontino desde 2017, no Paulista daquele ano. E provavelmente vai continuar. Porque pela classificação de momento, e pelo que tem se mostrado até agora, o Santos não vai avançar de fase no Paulista. Então não enfrenta mais o Novo Horizontino esse ano. E esse tabu vai continuar aí por mais um, né? Olha só que maravilha. Tem outro tabu também, que é o Léo Godoy na lateral direita, que não sai nem por decreto, sabe-se lá o porquê, mas ele não sai. E teremos que falar de Léo Godoy, simplesmente um dos piores laterais direitos do Santos que eu já vi. E olha que a concorrência dos últimos anos tá foda, e mesmo assim ele tá se superando. Também tem o tabu, né, da perna direita do Pituca, porque o Pituca não tem perna direita. Primeiro lance do jogo, chance clara de gol, Pituca de cara pro goleiro. Ele poderia chutar de uma maneira minimamente decente ou fazer o passe pro Neymar que estava no lado. Ele não fez nenhum dos dois, né? Então, jogo dos tabus. Novo Horizontino 0, Santos 0. Jogo feio de assistir, né? Mais um para variar. Mas tem um ponto positivo, porque pela primeira vez a gente não tomou gol, né? E acho que isso é um fator positivo, mesmo tendo o Léo Godoy em campo, né? Isso é um milagre. Mas talvez seja o fato da saída do Luan Pérez ou do Basso do time titular e a entrada do Gil, que não foi tão bem quanto tinha sido nos últimos jogos da Série B, mas é normal, tá com pouco ritmo, né? O time todo foi mal hoje, mas no geral fez uma boa dupla com o Zeyvaldo, que o Zeyvaldo inclusive destruiu, mas vamos falar mais disso mais pra frente na jogador a jogador. Mas a primeira crítica também é que novamente foi uma tortura para conseguir assistir esse jogo. Assim como no jogo contra o Velo Clube, que eles venderam a porra dos direitos pra Zapping TV, hoje a porra do Novo Horizontino, acho que o único lugar que tava transmitindo era um canal chamado Nosso Futebol. Mas que não era nem um canal de YouTube, é a porra de um canal de TV pago, que ainda assim é horrível de achar. Eu consegui achar na internet através de meios diferentes, digamos assim, né? Com a qualidade que parecia que eu tava vendo a porra do jogo com miopia. E olha que eu tenho miopia. E mesmo de óculos tava ruim de enxergar. Então, porra, uma tortura. O jogo já é ruim por natureza pelos times e pelo jeito que eles estavam jogando. A qualidade do vídeo só piorou tudo mais ainda. Enfim, primeiro tempo do Santos, né? Já começou com o Léo Godoy dando já não começou assim, né? Mas o jogo estava bem difícil, o Santos estava tendo muita dificuldade, o Novo Horizontino começou atacando bastante. Eu já estava imaginando, antes do jogo eu já imaginava uma derrota, sendo bem sincero. Assim que ele começou também, continuei esperando uma derrota, porque o Novo Horizontino hoje é um time mais organizado que o Santos, mais bem treinado que o Santos e que tem mais consistência no geral, mesmo tendo um elenco muito mais fraco, né? A gente viu isso não só pelo tabu dos últimos anos, mas pelo próprio ano passado, que o Santos perdeu do Novo Horizontino no Paulista, perdeu na Série B e eu acho que o segundo jogo da Série B conseguiu só empatar em casa. O Santos foi um desastre contra o Novo Horizontino. Então, teve alguns lances que eu deixei marcado aqui para falar depois. Foi o primeiro que o Zé Ivaldo deu um passe na fogueira para o Gil, né, que já começa aí de novo mais uma vez uma péssima atuação do Zé Ivaldo. Do Léo Godoy. Eu não sei se eu falei antes, mas o passe foi do Léo Godoy, acho que eu acabei me confundindo. Porque a parte de baixo está do Zé Ivaldo, de outro lance. Mas enfim, o Léo Godoy deu um passe na fogueira pro Gil. O Léo Godoy é horroroso. Ele não consegue participar do jogo. Ele não consegue fazer nada bem. Deu um passe na fogueira pro Gil que quase deu merda. Uma coisa que eu notei também no primeiro tempo é que o Zé Ivaldo estava sendo o principal responsável pelas bolas aéreas do Santos. A gente achou que isso fosse diferente, porque com o Gil em campo, normalmente ele é o cara das bolas aéreas. Ele não é um cara rápido, mas ele é um cara que normalmente tem um passe um pouco melhor, tem um bom posicionamento e, por ser muito alto, por já ser um cara com mais experiência, normalmente ele coordena bem as jogadas aéreas do Santos na defesa. Mas não, o Zé Ivaldo estava tirando todas as bolas aéreas, todas as divididas, tudo, o Zé Ivaldo destruindo hoje. Então, estava sendo muito responsável pelas bolas aéreas também do Santos e foi um milagre, porque além do Santos não tomar gol, também não tomou gol de bola aérea, que, porra, milagres, né? Milagres.
O Gil errando alguns passos no primeiro tempo também, mas assim, teve uns dois ali que ele errou que foi bem, assim, bem complicado, né? Um ele acho que ele, se não me engano, ele até se recupera, mas no geral ele estava bem abaixo, né? Nessa questão dos passes ali, errando algumas coisas que normalmente ele não erraria, mas ainda assim sendo melhor do que o Luan Pérez, que o Luan Pérez normalmente não estava errando muitos passes, mas estava falhando completamente na defesa, né? Então, pelo menos o Gil não deixou a desejar nesse ponto da defesa, mas estava errando alguns passes. Teve o lance do Pituca, né, que recebeu uma bola de frente pro goleiro e chutou que nem uma criança de 3 anos. E o Pituca, a única alternativa dele era o chute, então ele poderia ter chutado melhor. Porque você pensa, pô, ele poderia ter passado pro Neymar que estava ali do lado. Só que você tem que lembrar que o Pituca só conseguiria passar pro Neymar se ele tivesse a perna direita, coisa que ele não tem, ele só tem a perna esquerda. Então a única alternativa que sobra para ele é chutar. E mesmo assim ele conseguiu dar um chute horroroso. Pituca, que não já foi nos últimos pós-jogos, merece um banco fodido, tá horroroso. Depois teve uma boa chance do Vinícius Lira também. Ele tenta dar uma cavadinha por cima do goleiro, acaba não indo na direção do gol, mas foi um bom lance, não vou tirar o mérito do menino. Ele poderia ter passado, se eu não me engano, pro Guilherme que estava na área também. Mas ali com um zagueiro em cima dele, o goleiro também saindo do gol, ele tentou dar a cavadinha, a iniciativa foi boa, acabou não dando certo, mas foi uma boa jogada assim, de perigo do Santos. As únicas duas no primeiro tempo que eu me lembro. Também um destaquezinho pro Soteldo, que estava errando muita coisa, assim, ele não estava muito participativo. A gente tem visto nos últimos jogos um Soteldo que normalmente ele está indo abaixo, e aí do nada assim, ele tira 1 ou 2 passes que acabam virando assistência ou acabam virando jogadas de perigo. Mas isso ele não conseguiu fazer no primeiro tempo. O Caixinha acabou substituindo ele, que eu achei meio equivocado também, mas o primeiro tempo do Soteldo realmente foi meio abaixo, estava errando muita coisa, que nem ele já vem errando nos últimos jogos. O ataque do Santos no geral foi meio abaixo, o Guilherme também não fez muita coisa no primeiro tempo. O Tiquinho era o único que tentava ali, mas como sempre, ele faz a parede, faz o pivô, tenta dar um passe e os jogadores do Santos não colaboram muito, né? E no geral o Santos foi bem abaixo, né? Ele foi abaixo não só do que se espera normalmente, mas ele foi abaixo dos primeiros tempos que o Santos normalmente faz, né? A gente tem visto uma constância do Santos nos primeiros jogos desse Paulista, que é um primeiro tempo, não vou nem dizer que é um primeiro tempo bom, mas normalmente o primeiro tempo é melhor que o segundo. Dessa vez não, dessa vez o primeiro tempo foi abaixo do que normalmente os primeiros tempos são do Santos, e também foi abaixo do segundo, não que o Santos tenha feito muita coisa no segundo tempo também, mas o primeiro tempo do Santos assim foi bem abaixo, estava errando muito passe, mas assim, mesmo tendo dado algumas chances para o Novo Horizontino, não foram chances de um perigo iminente, né? O Brasão ele não precisou fazer um milagre no primeiro tempo, então por mais que o Santos esteja mal, tenha ido mal no primeiro tempo, pelo menos tentar achar ali uma coisa positiva foi que a defesa estava um pouco melhor do que normalmente tem sido, justamente acho que pela dupla de Zeyvaldo e Gil. O Vinícius Lira estava bem também e o Léo Godan eu não vou comentar, certo? No segundo tempo, no intervalo do segundo tempo, na verdade, o Caixinha acaba tirando o Rincon e o Soteldo e acaba colocando o Tassiano e o Schmidt. A saída do Soteldo eu não concordo, eu acho que ele poderia ter criado mais, eu não sei se pode ter sido por uma questão física também, que a gente teve visto o Soteldo jogar, mas que aparentemente ele ainda estaria com algumas dores no tornozelo e tudo, e eu não sei se pode ter sido por isso, para evitar desgaste e tudo, ou se ele realmente achou que o Tassiano fosse participar mais do jogo. Acabou que não aconteceu, mas eu não concordaria com a substituição do Soteldo, eu esperaria pelo menos alguns minutos. E ele também tira o Rincon para pôr o Schmidt, que eu também não entendi, assim, na minha visão, não estou dizendo que eu estou certo, mas na minha visão o Rincon fez um primeiro tempo padrão, né? Nenhum destaque muito grande, mas também não foi abaixo, foi um padrão. E tirar ele pelo Schmidt não vejo muito motivo, principalmente porque ultimamente o Rincon tem sido muito mais regular que o Schmidt. E talvez ele tenha colocado para, teoricamente, tentar ter um primeiro passe melhor, mas não vi muita efetividade nisso, pelo menos, né? O Schmidt teve alguns lances que ele errava, uns passes ridículos, teve um cruzamento que ele deu, que ele estava atrás da linha do campo, da linha de meio de campo, e ele deu um cruzamento que foi, tipo assim, pingou uma vez, quase na linha de fundo, já saiu. Tipo assim, não tinha ninguém nem perto da bola, não entendi nada do que o Schmidt tentou fazer ali. Mas
não achei uma boa substituição. O Brasão já começou o segundo tempo, acho que até os 51 minutos, né? Já tinha feito 3 defesas, né? O primeiro tempo ele não foi muito exigido. Começo do segundo tempo ele já começou tendo que salvar Deus e o mundo. E normalmente um péssimo déjà vu que a gente tem nos últimos anos do Santos de se não é um goleiro a gente tá fudido. Se não fosse o Brasão hoje tinha sido 4-0 fácil, né? Brincando. Tanto que o Brasão salvou nesse jogo foi putaria. O Neymar teve uma jogada que ele deu um achado muito grande, ele fez um passe belíssimo pro Guilherme, que acaba voltando um pouco no passe pro Schmidt, acaba dando um chute, deu bastante perigo. Se eu não me engano, o goleiro do Novo Horizontino acabou triscando nela com os dedos e acabou tirando. Mas foi uma boa jogada ali, um dos poucos lances de genialidade de fato que a gente conseguiu ver do Neymar nesse jogo, foi bem abaixo. Nesse jogo ele jogou mais ou menos 70 minutos e pra mim ele fez menos do que os 45 que ele tinha jogado contra o Botafogo. Talvez seja o fator Vila Belmiro, talvez fosse, sei lá, uma empolgação da estreia, mas hoje ele foi bem mais sumido, obviamente, sofrendo muitas faltas e às vezes ele até tenta algo diferente, mas os companheiros não acompanham. Mas mesmo assim eu achei o Neymar abaixo do que se espera do Neymar. Mesmo voltando a pegar ritmo, mesmo muito tempo sem jogar, ainda assim a gente espera do Neymar sempre assim, acima do que todos os outros 21 jogadores em campo. E não foi o caso hoje. Cadê? Só ressaltando novamente, vocês errando muito passe no segundo tempo também, assim como no primeiro. Não cheguei a pegar a porcentagem de passes certos do Santos, mas eu imagino que esteja lá pelos 70 e poucos por cento, que estava bem mal mesmo. Teve uma outra jogada que o Guilherme fez uma jogadaça, ele vai pro drible contra 2, consegue tira de um outro jogador do Novo Horizontino, vai para a linha de fundo, acaba cruzando, mas o Léo Godoy acaba não chegando. Dessa vez não deu nem para falar que o Léo Godoy pegou na bola errado, que nem foi no último jogo, que ele deu uma cabeçada ridícula. Dessa vez ele nem chegou, mas que nem já falei, o Léo Godoy. Vou tentar evitar de falar tanto dele para não ficar repetitivo. Pelo menos não agora, né? O Brasão defendeu uma falta que a barreira abriu, né? O Brasão fez uma defesaça no rebote desse lance da falta. O jogador do Novo Horizontino vai de novo para cima, o Brasão faz outra defesa. O Brasão aí fez pelo menos umas 5, 6 defesas fodas, tá ligado? Que eu falei, se não fosse ele, é uns 3, 4-0 fácil nesse jogo. E a última anotação que eu tenho no segundo tempo aqui era que o Guilherme era o único que realmente tentava no segundo tempo. Que nem eu falei, o Neymar às vezes ele até tenta, os companheiros não acompanham, mas a gente não viu muitos lances geniais do Neymar nesse jogo. O Guilherme fez um primeiro tempo meio abaixo, mas conseguiu dar uma melhorada no segundo, ele era o único que tentava novamente. E mesmo assim, não fazia muita coisa. Lembrou muito do Santos do ano passado, que a gente tinha basicamente, dos últimos anos na verdade, que em 2023, por exemplo, a gente tinha o João Paulo e o Marcos Leonardo. Os outros 9 eram catados. E ano passado era a mesma coisa, era o João Paulo ou o Brasão e o Guilherme tentando alguma coisa. Às vezes vinha o Juliano para tentar fazer alguma coisa também, mas normalmente era o goleiro e o Guilherme. E Deus os acuda, né? Às vezes o Otero também, verdade. Mas no geral é o goleiro e mais 1 ou 2 no jogo, acabou. E foi esse nesse jogo novamente. Também teve as substituições do Luca no lugar do Tiquinho, que acabou não conseguindo fazer muita coisa. O Santos já estava horroroso o jogo todo e o Luca dificilmente ia mudar isso, porque o Tiquinho ele ainda consegue fazer um pivô, consegue fazer um passe. Isso não é algo que o Lucas consegue fazer, até pela idade, até pela falta de experiência, normal também. Imagino que o Caixinha tenha tirado o Tiquinho por cansaço. O Bom Tempo no lugar do Neymar, que o Bom Tempo conseguiu fazer uma ou outra jogada boa, né? Ele consegue fazer alguns lances ali de... Assim, eu me lembro de 2 que ele foi importante assim, mas de tentar algo diferente, de às vezes ele poderia fazer um passe óbvio, mas ele tenta ali uma jogada, algo para linha de fundo, um passe diferente, um chute. E ele tenta, né? A gente chegou a comentar aqui no primeiro jogo no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, ele foi abaixo do que ele tinha sido no jogo contra o São Paulo, mas eu achei que foi um dos poucos ali que conseguiu tentar alguma coisa no segundo tempo junto com o Guilherme. E o Bastos no lugar do Gil, que eu imagino que também seja por cansaço, né? O Gil saindo aos 74. Eu espero, sendo bem sincero, que o Gil continue sendo titular do lado do Zé Ivaldo. Por mais que a minha zaga ideal seria Zé Ivaldo e Luan Pérez, se o Luan Pérez estivesse jogando bem.
coisa que ele não está conseguindo jogar. Ele consegue fazer alguns bons passes, mas falha na bola aérea, falha na defesa, então tá complicado. Então, para mim, o Santos não teria necessidade de contratar um zagueiro se o Zé Evaldo e o Luan Pérez estivessem jogando bem, estivessem jogando entrosados, e a gente tivesse o Gil e o Luizão na zaga de reservas. O Gil, teoricamente, para substituir o Luan Pérez no mundo ideal, porque é um cara também que tem mais passe, mas que é mais lento. E o Luizão para substituir o Zé Evaldo, porque é um cara mais rápido, mais rebatedor ali, que não vai ter muita técnica, muita qualidade. É mais para livrar do perigo, tá ligado? Mas não é o que está acontecendo, então acaba sobrando para a zaga ideal nesse momento ser o Gil e o Zé Evaldo. E o Basso, eu já disse, não tem condição de continuar no Santos, é horroroso também. Enfim, jogador é jogador. O primeiro tempo do Brasil eu achei ele neutro, assim, não me lembro de nenhum lance difícil que ele teve que ser exigido. Mas no segundo tempo ele conseguiu se melhorar em campo, não só no segundo tempo, mas no jogo todo. Ele faz, que nem eu falei, 5, 6 defesas ali, inclusive aquela de falta. O Brasil foi monstruoso, se não fosse ele a gente tinha com certeza perdido esse jogo. Pra mim foi nota 9, melhor em campo disparado. O Léo Godoy, assim, quando eu vou fazer a nota dos jogadores, tipo assim, eu anoto a linha do tempo do jogo, assim, com algumas coisas que eu acho importantes, e na frente do nome dos jogadores eu anoto algumas coisas. Na frente do nome do Léo Godoy tem simplesmente escrito Léo Godoy, porque ele é essa porra aí, ele é horroroso. Defesa ele não ajuda, ataque se ele tenta ele erra, ele é completamente nulo em campo. Eu não entendo em nada o Caixinha continuar com o Léo Godoy titular. Eu continuo sempre com a tese de que um trabalho tem que ter tempo para se desenvolver, mas ele tem que mostrar pelo menos alterações ou um resquício de melhora. Não é o caso do Caixinha, que só vem piorando, né? No geral, salvo exceções. E ele continuou fazendo escolhas contestáveis. Demorou a pôr o Gil de titular, tá ligado? E eu acho, sendo bem sincero, que se o Luan Pérez não tivesse sentindo o desconforto que ele sentiu, eu não duvidaria dele ter ido titular, sendo bem sincero. Então, o Caixinha tem deixado muito a desejar em alguns pontos. E a gente já tá indo, não lembro para que jogo do Paulista, eu acho que esse talvez seja o 9º? Talvez? Nono é o próximo contra o Corinthians, então esse é o 8º. E já vai se criando recorrências ali do Caixinha, que eu falei, e o Léo Godoy é uma delas. E, assim, a nota do Léo Godoy estava como 2, no geral, até o último lance do jogo. Era os 94, se eu não me engano. Tipo assim, os 93 e os quebrar, 93,5. Uma bola na lateral. Santos todo no ataque. O Léo Godoy poderia tentar cobrar essa porra do lateral de algum jeito esperto ou de algum jeito rápido para o Santos tentar fazer uma última jogada para quem sabe fazer um gol. Futebol é essa porra aí. Tomou pressão o jogo todo, não conseguiu fazer nada direito, vai lá, acha um gol nos acréscimos, vitória. O Léo Godoy conseguiu prender a porra da bola por uns 20 segundos. Que acho que a mente dele travou. Ficou tipo, caralho, eu sou o Léo Godoy, o que eu faço? E ele não tocou a porra do lateral, não cobrou a porra do lateral e acabou o jogo. Ridículo, nota 0. O Léo Godoy é horroroso. E eu vou continuar criticando ele, o quanto eu tiver, o quanto eu puder criticar. E enquanto ele for escalado, eu vou continuar criticando o Caixinha. Fez certo em afastar o Rainer e o Rodrigo Ferreira, e fez errado em aprovar, ou talvez pedir a contratação do Léo Godoy, e continuar escalando como titular. Não existe um mundo onde o Sherman seja pior do que o Léo Godoy. Você pode não preferir, você pode achar o Sherman pior que o Léo Godoy, o que eu discordo completamente. Até porque um já tem 20 e poucos anos e não tem se mostrado em nada, e o outro é um jovem de 18, 19, da base, que pode melhorar, pode se valorizar e trazer lucro para o Santos. Se eu não me engano, no ano passado teve uma proposta da Premier League, não lembro se foi do Crystal Palace ou de algum outro time da Premier League pro Sherman, de 7 ou 9 milhões de euros na Série B. Pode se valorizar ainda mais agora. E o Santos não coloca. O Caixinha prefere não escalar em campo para colocar a porra do Léo Godoy. Não existe isso, mano. Não existe isso. Tá ligado? Não existe. Enfim, Léo Godoy é o pior em campo, nota 0. O Gil, pra mim, ele foi bem. Ele foi seguro ali na maior parte do tempo. Errou alguns passes que normalmente ele não erra, mas pode ser falta de ritmo de jogo também, tudo. Então não tiro muito dele.
Para mim foi nota 6, foi um padrão ali, nada excepcional, mas nada péssimo também. O Zeyvaldo, para mim, até os primeiros minutos do segundo tempo, ele estava sendo o melhor em campo. O Zeyvaldo, monstro. Não tem como ele não ser titular dessa zaga hoje. Mesmo que o Santos contrate um outro zagueiro, de repente, de nível titular, esse outro zagueiro contratado vai ser para fazer dupla com o Zeyvaldo. Não existe um mundo onde o Zeyvaldo sai desse time. Porque, que nem eu já falei em outros vídeos... Eita, pô, chutei o tripé sem querer, foi mal. O Zeyvaldo, ele não é o tipo de cara que a gente vai esperar um passe e técnica. E mesmo assim, ele tem conseguido achar bons passes. Ele desarma, ele dá carrinho, ele tira a bola de cabeça, ele disputa no corpo. E mesmo assim, ele ainda estava conseguindo achar um outro passe ali. Às vezes fazia uma corrida, avançava um pouco mais para tentar um passe mais à frente. E, pô, sendo absoluto na zaga. Para mim, até o Brasil começar a fazer milagre, estava sendo melhor em campo. Mas como o Brasil acabou fazendo milagre e sendo nota 9, eu deixo o Zeyvaldo como nota 8, mas, pô, foi absurdo também. O Vinícius Lier, para mim, ele foi bem, foi participativo, assim, tentava ali algumas coisas, teve o lance do quase gol ali que ele tenta cavadinha, mas no geral foi bem. Ao mesmo tempo que a nossa lateral direita está completamente destruída e esfacelada, a gente está bem de lateral direito. Tem o Escobar, tem o Lira, tem até o Kevson, que eu não acho ideal ainda, por mais que ele tenha feito um bom segundo tempo contra o São Paulo. Foi contra o São Paulo? Não lembro, mas quando ele entrou ele fez um bom segundo tempo lá, acho que foi contra o São Paulo mesmo. Mas eu ainda não acho ideal. O Kevson, no geral, na maior 90% das vezes que eu vi ele em campo, ele foi mal. E eu ainda acho ele... O ideal é não pôr o Kevson em campo, né? Chegamos nessa conclusão. Mas ainda é uma opção melhor do que o Léo Godoy na direita, por exemplo, né? Proporcionalmente. Mas no geral o Leiro foi bem, nota 7. Um Rincon que eu falei, pra mim, na minha opinião, ele tava fazendo uma partida padrão ali no primeiro tempo. Não entendi a substituição pelo Schmidt, pra mim foi nota 6. O Pituca tá horroroso, errou aquele gol na cara do goleiro. Passe. Sim, o Pituca corre, mas não adianta de nada, não marca, não dá um passe bom. O Pituca pra mim é nota 4, tá péssimo em campo, como normalmente vem sendo. O Neymar, que eu falei, ele foi abaixo do que a gente espera do Neymar. E eu digo esperar no sentido realista. Não tô falando para esperar que o Neymar vai driblar 6 caras e meter um golaço. Não. Mas a gente espera ali mais passes, mais achadas do que foi nesse jogo. Dos 45 minutos contra o Botafogo ele conseguiu fazer muita coisa. E nesse ele fez muita pouca coisa. Então, para mim, foi abaixo do que se esperava, mas ainda assim era um que tinha alguma criatividade ali no tempo que ficava em campo junto com o Guilherme. Para mim foi nota 6. O Soteldo para mim foi nota 4. Ele ficou só o primeiro tempo, mas que eu falei, tava errando os passes, tava bem sumido mesmo. Assim como foi o Tassiano no segundo tempo que entrou no lugar dele, mas foi sumido assim, bem abaixo do que o Soteldo já vem apresentando nos últimos jogos. Para mim foi nota 4. O Tiquinho ele tenta bastante, que nem a gente fala, mas a bola nunca chega para ele numa condição boa de finalizar. Teve um lance que eu não lembro de quem foi, acho que foi no primeiro tempo, que ele tenta cruzar. Se não me engano, o Tiquinho estava na área e o zagueiro acaba tirando, mas ia chegar limpinha pro Soteldo, pro Tiquinho, e se por algum milagre o Tiquinho furasse, tinha o Soteldo vindo atrás dele, mas acabou que o zagueiro do Novo Horizonte não tirou, mas para mim foi nota 6. Não comprometeu em nada, assim, não teve nenhum lance de erro que eu lembro da parte dele, e ele sempre tenta muito, é muito brigador. Soteldo não, porra. Tiquinho é foda. E o Guilherme, para mim, o primeiro tempo dele também foi abaixo, ele tenta algumas coisas ali, mas estava abaixo no geral. As pontas no geral foram ruins no primeiro tempo. Na segunda o Guilherme dá uma melhorada, ele tenta algumas jogadas, ele tem alguns lapsos de boas jogadas ali, então para mim acaba sendo nota 7 por conta disso. O Tassiano para mim foi nulo, não apareceu muito, o que tentava assim fazer nada. O Tassiano tem se provado muito pouco nesse início do Santos. Eu vejo o Tassiano pelo menos como um cara mais de meio do campo, seja como um segundo volante, como um meia, como um falso 9, às vezes até de centroavante se depender, se bobear, mas que na ponta o Caixinha, eu sei que ele já jogou assim, até pelo que o próprio Caixinha já falou, mas não vejo ele fazendo muita coisa. Todas as vezes que ele entrou normalmente foi na ponta e é completamente nulo em campo. Então pra mim é nota 5. O Schmidt pra mim foi nota 5 também, porque tinha uns lances que ele acertava, tinha uns lances que ele errava de um jeito meio burro, que eu falei, não entendi a substituição dele
um lugar no Rincon. Imagino que fosse talvez para tentar um passe a mais ali, mas para mim não deu certo, nota 5. O Luka para mim foi nota 5, que é o padrão, assim, porque não apareceu, não tinha muito o que fazer. Entrou 67 no lugar do Tiquinho e não dá para você esperar que ele vai fazer a mesma coisa que o Tiquinho, porque Tiquinho é o Tiquinho. Então para mim nota 5. O Bom Tempo foi o único que entrou no segundo tempo que eu achei que foi bem. Para mim foi nota 6, ele é o único que tentava algo diferente ali junto com o Guilherme, tentava um passo diferente, fazer uma jogada ali e tal, mas o Bom Tempo foi bem. E o Basso, que entrou no lugar do Gil, para mim horrível, lento. Acho que a primeira ou a segunda jogada dele já toma um cartão amarelo, porque ele viu que perdendo a corrida acaba fazendo falta no jogador do Novo Horizontino. O Basso é horroroso. Para mim tinha que ser vendido e trazer um zagueiro de nível titular. Seria o ideal, né? Mas enfim, Santos 0, Novo Horizontino 0. Jogo ruim, jogo feio. E o próximo jogo é clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Corinthians que vem embalado, vem bem. E me preocupa. Assim, tomara que seja igual o que aconteceu no jogo de São Paulo, que eu estava preocupado em tomar uma goleada e a gente meteu um 3x1 de São Paulo. Mas talvez também não seja. Vai ser na Neoquímica Arena, então a gente não vai ter um mando de campo, isso já é um problema. A gente pode esperar muita falta nesse jogo, principalmente em cima do Neymar e do Guilherme, porque se eu não me engano quem vai marcar o Guilherme é o Mateuzinho, que vem numa crescente, vem bem. E os volantes com certeza vão vir para quebrar o Neymar, que é uma preocupação, não só por de repente ele ter que sair do jogo, mas por ele acabar se lesionando. Então é uma preocupação real e falta saber o que o Santos vai conseguir fazer para tentar vencer esse jogo. Pelo amor de Deus, Caixinha, faça algo.